Abra sua Bíblia nesse texto. Hoje eu quero pegar no seguinte tema: em algum lugar do passado. Diga amém. Repita para a pessoa do seu lado: em algum lugar do passado. Então vamos ler a palavra do Senhor. Versículo de número 14, versículo de número 15. Diz o seguinte: sei que também que tudo quanto Deus faz, o que acontece, querido? Tudo que Deus faz, o que vai acontecer? Há uma realidade espiritual aqui que nós vamos falar sobre isso, amém, amados? Tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe pode tirar. Isso fez Deus para que os homens temam diante dele. Versículo 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Mas Deus fará renovar o que se passou. Diga glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, queremos pedir a graça, a unção, a direção do Teu Espírito na ministração dessa palavra nessa noite. Que a Tua palavra produza a 100 por 1 em cada coração. Que haja uma metamorfose em cada coração, meu Pai, por intermédio do Teu Espírito. Que não estiver porventura preparado para receber essa palavra, que todos se tornem em terra boa, em nome de Jesus. Repreendemos, meu Deus, todo coração espinhoso, todo coração com a terra de beira de caminho, todo coração com pedras, com rochas, rochosos, e profetizamos que nessa noite, teremos aqui corações preparados pelo Senhor, que vão produzir a 100 por 1, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, queridos? Amados, a vida de muitas pessoas literalmente tem vivido o que eu expressei nesse tema: em algum lugar do passado. Muitas vezes, irmãos, as recordações boas que a pessoa tem, irmãos, ou os planejamentos bons que ela tem, todos se remete apenas a um passado. Quando a gente pensa, irmãos, quando a gente fala de futuro, rapidamente, irmãos, se quer extrair um sorriso dessa pessoa, ela volta ao passado. Você foi feliz? Sim, pastor, em algum lugar do passado. E o seu casamento? Houve romantismo, foi maravilhoso? Sim, pastor, em algum lugar do passado. Pastor, e seus filhos, irmãos, como foi sua relação? Pai, filho, mãe, filho, como que foi? Abraço, carinho? Sim, pastor, quando ele tinha 10 anos, pensa no menino que era grudado em mim. Pensa. E muitas vezes, irmãos, nós vamos aceitando esse tipo de vida, porque, como eu falei, às vezes nós não compreendemos, irmãos, o que é o mundo, e nos decepcionamos com o que Ele nos oferece. A Bíblia diz que o mundo jaz, e o que você busca, irmãos, você vai achar. Não tem jeito, irmãos, se você constrói uma vida em busca, queridos, de reconhecimento do mundo, você pode achar reconhecimentos do mundo. Você pode achar riqueza, que o mundo oferece riqueza. Você pode achar posses, que o mundo oferece posses. Você pode achar beleza, que o mundo oferece belezas. Mas juntamente com ele, você também vai achar o maligno. Porque o mundo jaz no maligno. Isso é certo, amados. Em algum momento, irmãos, isso vai lhe encontrar. E o que ele faz, irmãos? Faz com que você perca a direção. E aí, irmãos, entramos nessa ciranda que a Bíblia está dizendo aqui, como no versículo 15, que ele declara que o que era, já foi. E o que há de ser também, já foi. Vivemos uma vida de decepção, de fracassos, de derrotas, de reincidências, mesmo estando, irmãos, na casa do Senhor. Porque, irmãos, salvação não tem a ver em estar na igreja, salvação tem a ver em estar em Deus.
há uma diferença, amém, amados? E às vezes nós nos perdemos nesse contexto, amados. Deus é apenas mais um ser na nossa agenda. O Senhor é mais um. E quando as coisas se complicam, irmãos, às vezes não sabemos o que fazer, porque Deus é apenas um meio. Não temos outro meio. E porque não temos outro meio, buscamos o Senhor. Porque se eu tivesse outro meio de alcançar algumas coisas, sem precisar buscar o Senhor, eu buscaria. Eu não buscaria. Mas como eu sei que precisa buscar ao Senhor para alcançar algumas coisas, então eu busco. E Deus, irmãos, Ele não olha a aparência. Quando Deus olha para a minha vida, Ele não está vendo esse homem que está ministrando, Ele não está vendo quem está cantando, Ele não está vendo quem está bem vestido, irmãos. Quando Deus olha as nossas vidas, a Bíblia diz que Deus vê o quê? O coração. O Senhor vê o coração, irmãos, e o coração é o que nos qualifica. Por isso, irmãos, em um dos textos mais célebres da palavra do Senhor, Ele tira os olhos da ação da boca e coloca os olhos na ação do coração. Lá no Pai Nosso, irmãos, quando nós oramos, quando Jesus ensina a orar, está lá: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como... E o pão nosso de cada dia nos dai. E perdoa o quê? Dívida, ofensas, tanto faz. Se a gente falar, pastor, não, dívida, ofensas, vai no mesmo assim. Assim como nós temos, assim como o meu coração tem feito pelos outros, meu Deus, eu quero que o Senhor olhe e faça por mim. O próprio Deus, antes da oração do Pai Nosso, a dar as instruções, entendeu? Prelúdicas que nós chamamos na teologia. Antes dessas instruções prelúdicas, irmãos, uma das coisas que ele coloca é o seguinte: e o Deus que te vê no quê? E o Deus que te vê em? Não é o Deus que te vê clamando, não é o Deus que te vê gritando, não é o Deus que te vê falando, é o Deus que te vê em? Aquele Deus que olha, pastora Laura, lá dentro da senhora. Esse Deus vai te responder. Então, irmãos, mais do que aparecermos, mais do que querermos tornarmos visível, mais do que, irmãos, querermos encantar a homens, a nossa grande luta tem que ser para encantar a Deus. Amém, amados? Essa tem que ser, irmãos, a nossa grande luta, a nossa energia tem que ser canalizada nisso aqui. E por isso, irmãos, quando nós enfrentamos essas coisas erradas, quando nós perdemos esse referencial do amor de Deus e começamos a buscar o amor do mundo, irmãos, ele vai trazer malignidade. Porém, irmãos, a relação com Deus, esse amor de Deus, traz um amor em essência. E é isso que faz toda a diferença, amém, amados? A Bíblia diz que Deus é o quê, queridos? Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é o quê, amados? Então, irmãos, nenhuma ação sua estará em Deus se em primeiro lugar não passar pelo crivo do amor. Porque Deus é amor. No mundo não, irmãos. Quando a gente olha para essa ação do mundo, irmãos, o nosso crivo é conquistar. O nosso crivo é mostrar. É competir com o meu amigo para ele ver, irmãos, que eu sou mais inteligente que ele. Quando eu dou uma resposta na roda da empresa, muitas vezes não é com a finalidade da empresa prosperar, e todos que estão ali têm família para cuidar, e com aquela palavra que eu vou dar, irmãos, nós vamos prosperar, vamos ganhar um pouco mais, e aquele meu colega vai poder pagar a operação do filho, aquele outro vai conseguir mandar o outro para a faculdade. Não, irmãos, muitas vezes quando há uma intervenção nossa, é para mostrar que somos melhor que a nossa equipe. É para que Deus fala: pastor, tu é o cara. E às vezes não conseguimos, irmãos, colher o que devemos colher, porque perdemos a essência de Deus. A essência de Deus é o que, queridos? Amor.
Mais uma vez, a essência de Deus é o quê, queridos? Amor. Você precisa ver, irmãos, como eu fico espantado com a vida de Davi, irmãos, como as ações dele passavam por esse crivo do amor. Como? E como Deus foi capaz de ver o coração daquele homem, irmãos. Aí alguém pode chegar e falar, pastor, mas ele cometeu um crime gravíssimo. Sim, irmãos, isso é outra história, que na hora certa Deus corrigiu, tratou, e ele tratou o seu algoz com amor. Tinha tudo, irmãos, para fazer coisa contra o seu filho, Absalão. Mas ele, irmãos, na morte do teu filho, começa a chorar, meu filho, Absalão. Quem me dera eu ter morrido em seu lugar. Por quê, irmãos? Porque existia o amor. O amor estava presente na relação dele. Certa vez, irmãos, quando Saul entrou perseguindo ele numa caverna, ele estava lá no fundo da caverna, ele teve, irmãos, nas mãos tudo para matar Saul. Mas primeiro, irmãos, passou no coração dele o crivo do amor. E o amor, irmãos, não permitiu que ele matasse aquele homem. E ele falou, meu senhor, por acaso sou como um cão para que o senhor me persiga dessa maneira? Alguém que te amou? E o amor, irmãos, naquele momento quebrou o coração de Saul. Depois ele voltou porque ele estava sob posse de um espírito maligno. Mas, irmãos, a gente vê o amor em ação muitas vezes na vida de Davi. Por isso ele é um homem segundo o quê? Coração de Deus. O amor, queridos, é algo tão sensível que muitas vezes nós nos satisfazemos só com a ilusão de que ele existe. Procuramos, irmãos, não ir mais a fundo com medo de vermos que o que nós vivemos não é verdadeiramente o amor. O desejo de ter as pessoas perto da gente, irmãos, com a posse do mundo, nós confundimos, irmãos, exatamente esse egoísmo, essa vontade de aparecer, irmãos, com amor. Não tem nada a ver, não. Quero me aproximar porque eu gosto dos amigos. Não, querido. Você está confundindo esse seu egoísmo, esse seu desejo de mostrar com amor. E você pensa que é, e de repente, irmãos, quando passa o tempo, você se surpreende que não é, aí entra em crise, entra em depressão, entra num monte de coisas, irmãos, que a gente vê aí nesse mundo atual. Porque as pessoas estão confundindo, irmãos, um amor que não é verdadeiro com amor. Ela faz tudo, irmãos. Muitas vezes, mesmo em um amor infeliz, ela quer dizer assim, não, eu sou amado. Às vezes, irmãos, é interesse, é uma coisa super interesseira, mas a pessoa quer sentir que é amada. Porque, irmãos, vou te dizer uma coisa, não haverá felicidade no homem se ele não viver uma relação de amor plena nessa terra. Porque, irmãos, o Senhor veio para que a nossa alegria fosse completa. E quem nos traz essa alegria completa, irmãos? Deus. E a essência de Deus é amor. Amém, amados? Ao olhar para você, eu tenho que olhar com os olhos de amor, irmãos. E vice-versa, para a glória do Senhor. Por isso, irmãos, Deus usa decepções, Deus usa erros, Deus usa as derrotas, Deus usa fracassos, Deus usa momentos de desesperos, irmãos. Sabe para quê? Para nos mostrar a estrada que devemos seguir. Para nos mostrar, irmãos, a estrada que devemos seguir. Por isso, hoje, Deus esteja trabalhando na sua vida e fazendo com que você olhe o que aconteceu e o que você está vivendo agora para simplesmente você corrigir a rota da sua trajetória. Amém, amados? Talvez você esteja vivendo assim em algum lugar do passado. Mas se você está vivendo assim, queridos, eu quero dizer, Deus te trouxe aqui para dizer, meu filho, eu sou capaz de renovar tudo o que se passou. Mais uma vez eu vou dizer, meu filho, eu sou capaz de renovar tudo o que se passou. Diga amém. Então, irmãos, enxergue os seus defeitos.
Tenha coragem, irmãos, de pedir a Deus que lance luz sobre as suas trevas. A Bíblia fala, irmãos, que nós precisamos dessa olhada pessoal para dentro de nós. Irmãos, uma pessoa justa tem defeitos? Sim ou não? Uma pessoa boa tem defeitos? Qual é a diferença, irmãos? Que essas pessoas, elas sabem como trabalhar os seus defeitos. Tenha coragem de enxergar os seus defeitos, amém, amados? Tenha coragem, irmãos, de pleitear as suas guerras. Tenha coragem de encarar o que te faz, irmãos, errar o caminho que Deus te trouxe para ser feliz. O que tem feito você parar, irmãos? Tenha coragem e dizer, meu Deus, o problema está aqui. Eu preciso tomar uma posição para o meu bem, para a minha alegria e para as pessoas que me cercam, amém, amados? Tenha coragem. Não adianta, irmãos, eu projetar isso no outro. Não adianta. Quando eu prego para vocês aqui, irmãos, essa ministração que eu estou falando aqui para vocês, foi algo que Deus teve que ministrar ao meu coração. Deus teve que falar, meu filho, você está parando. Você está perdendo o amor pessoal. Você está querendo conquistar, fazer, e não olha mais para você. Você está deixando de lado coisas que eu te entreguei. Eu fui ao médico e o médico chegou e falou, meu filho, o que te faz feliz? Eu falo, o que me faz feliz é ter saúde. O que te relaxa, o que deixa contente, eu falei, fazer esporte. Amo fazer esporte, irmãos. Amo mesmo. 2 do que eu gosto já tive que parar. E o terceiro eu estou em caminho, por quê, irmãos? Porque ganhei muito peso. Esse é um defeito, é meu lado de guerra. Mas às vezes, irmãos, a gente não enxerga isso, entendeu, amados? E passamos para um vitimismo de dizer o seguinte, Rogério, ore por mim, rapaz. Coisa está difícil demais para mim, Rogério. Muito difícil. E, amados, entramos para essa autopiedade e não temos coragem de enxergar os nossos defeitos. Não temos. E todo mundo gira em torno da gente, irmãos, com autopiedade. Com autopiedade. Não, vamos orar para Deus fazer na sua vida, pastor. Vamos orar. Não, irmãos, deixa eu te falar, o mundo é assim. Se eu não guerrear as minhas causas, ele vai me sucumbir. É uma luta minha, amém, amados? Eu não posso correr. Tenho que lutar contra a balança, tenho que pedir a sua ajuda se necessário for, tenho que falar, meu Deus, fortaleça o meu espírito, é uma coisa que está defeituosa em mim, que tem que ser descida. É muito chato, irmãos, dizer, é uma coisa que está defeituosa em mim, é ou não é? É, irmãos, muito chato. Muito chato dizer, irmãos, que quando eu sou irado, iracundo, pavio curto, é uma coisa que está defeituosa em mim, por isso ninguém quer andar comigo. Que, rapaz, eu sou sincero ao extremo. Escreveu, não leu? Pau comeu. Muito mais fácil, irmãos, nós sairmos para esse mecanismo de defesa. Mas hoje Deus fala para você, querido, enxergue os seus defeitos, amém? Talvez porque você não enxergou seus defeitos, irmãos. Eles te deixaram em algum lugar no passado. O que era defeito, irmãos, não foi visto por você. E hoje se tornou uma característica sua. E você não consegue mais vencer. É aquele cara, irmãos, iracundo, como eu falei, que começou brigando. Hoje todo mundo fala, rapaz, aquele cara é valente de um tanto. Valente nada, irmãos. Começou, irmãos, com um defeito que ele não enxergou, virou uma característica. Eu tenho um colega, irmãos, que o pessoal chama ele de PM. PM. Não é por causa do policial militar. Coisa que eu considero muito, demais. Queria pedir, irmãos, dá uma salva de palmas para os nossos policiais militares aqui da igreja.
Homens honrados de Deus, que Deus abençoe, te proteja na sua luta, aonde você estiver, amém, queridos? Não é por causa, mas PM, irmãos, é porque ele tinha um nome começado com P, não vou falar que era esse, vamos supor que fosse Pedro, não é esse o nome, mas colocaram o nome dele de Pedro Mentira. Aí a sigla é, cadê o PM? Aí todo mundo pensando que estava falando de policial militar, é porque o cara tinha um nome começado com P e mentia tanto, irmão, que ficou fulano de tal, mentira. E o mentirinha está chegando. Eu falo, rapaz, como que o cara aceita um negócio desse? Como? Porque, irmãos, foi um defeito, que ele não abriu os olhos, irmãos. E esse defeito agora se tornou uma característica na vida dele. E agora, irmãos, estava sugando algo potencial que Deus tinha lhe dado. Tem acontecido com você? Ah, pastor, vou te falar assim, eu sou relaxado mesmo. Não, irmãos. Você não é relaxado. Ah, pastor, eu tenho preguiça de fazer as coisas. Não, querido, você não é preguiçoso. Ah, pastor, eu sou estourado mesmo. Não, você não é estourado. Ah, pastor, eu sou meio lesado mesmo, meio lerdo. Você não é isso não, querido. Eu sou calado ao extremo. Não, querido. Não é não, amados. Você simplesmente não quis enxergar um defeito e hoje isso tomou conta da sua personalidade. E isso deixou muitas coisas aonde, querido? No passado. E isso ainda vai deixar muitas coisas boas aonde ainda, queridos? No passado. E não adianta, irmãos, você reclamar de Deus. Porque quando nós sabemos o que deve ser feito e não fazemos, o que acontece? Cometemos pecado, irmãos. Então temos que tomar um cuidado muito grande, irmãos, nisso. Então, amados, enxergue o seu defeito, diga amém. Em nome de Jesus. Enxergue, pastor, ficou no passado, enxergue. Qual foi a origem daquilo? O que deixou aquilo no passado? Onde aconteceu esse acidente de percurso? Tenha a coragem de analisar isso na sua vida. Amém, amados? Em nome de Jesus. Seja fiel, irmãos, com a verdade que Deus te mostrar. Seja fiel. Porque, irmãos, aonde existe mentira, e a mentira não só está no falar, mas a mentira também está em nós não reconhecermos algo que deve ser reconhecido, aí há um espírito do diabo, porque o pai da mentira é Satanás. E aí somos resistidos pelo Senhor, irmãos, simplesmente. Porque, irmãos, não deixamos a verdade vir com clareza sobre as nossas vidas. Aonde precisa ser ministrada a verdade na sua vida, querido. Viva isso em nome de Jesus, amém? Outra realidade, irmãos, que eu queria colocar para que você não vivesse no passado é o seguinte: não tenha medo de mexer em caixas pretas. Se tem caixa preta, querido, foi porque aconteceu o quê? Um acidente. Algo aconteceu, irmãos, que não deu certo. Aconteceu um acidente de percurso, irmãos, que as coisas não saíram da maneira que deveria sair. Você não saiu do ponto A para o ponto B porque alguma coisa interrompeu no caminho. Só que, amados, muitas vezes, queridos, a nossa imprudência faz com que, irmãos, nós venhamos a nos prender simplesmente no livramento e esqueçamos, irmãos, de nos aprofundar exatamente no que gerou aquele acidente.
Então, queridos, é o seguinte, glória a Deus, pastor, o que foi? Meu filho voltou para casa, o senhor orou, ele apareceu, estava tanto dia sumido, não estava bem, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, Deus é bom e tal. Minha mulher falou que ia sair, não está saindo mais, meu esposo estava fora de casa, voltou, aleluia, glória a Deus, o meu carro ia ser tomado, eu consegui pagar a dívida, a casa estava hipotecada, nós oramos, falamos, gritamos, rolamos, pulamos, fomos atrás, e glória a Deus, a casa não vai ser mais tomada. Tudo bem, irmãos, glória a Deus e aleluia. Mas por que isso chegou aonde chegou? Por que a casa foi quase hipotecada? Por que o carro foi quase tomado? Por que a mulher estava saindo de casa? Por que o homem sumiu? Irmãos, nós nos prendemos muitas vezes numa coisa e não vamos atrás de procurar as caixas pretas no destroço. Não vamos atrás. Por que isso aconteceu? Mas nós não queremos nos sentir, irmãos, envergonhados e fragilizados em dizer: foi um defeito meu. Então deixa o destroço de lado. Não, irmãos, quero te falar uma coisa. Quem não caminha sobre o seu passado, quem não colhe lições do seu passado, quem não aprende com o seu passado, seguramente, assim como Deus existe, vai voltar a vivê-lo. Seguramente, irmãos, vai voltar a vivê-lo. Aí, irmãos, lançamos aquela capa de espiritualidade. Não, meu Deus, que agora eu vou me consagrar, que agora eu vou orar, que agora eu vou buscar, que agora eu vou vir para a igreja. E a caixa preta lá, querido, não, destroço não, pastor, destroço não, porque eu estou buscando a Deus, porque eu estou orando, e o Senhor está falando, e o perdão que tem que ser dado, e o perdão que tem que ser liberado, e a palavra que tem que ser resolvida, e aquelas maldições que tem que ser quebradas, que foram proferidas pela sua boca. Não, pastor. E às vezes, irmãos, nós nos mantemos nessa atitude de espiritualidade, que nos brinda, irmãos, de qualquer voz na nossa alma, porque nós temos a mania de falar: Deus falou comigo. Só que Deus, irmãos, não vai falar com ninguém algo que esteja fora da sua palavra, porque Ele mesmo na cruz do Calvário, irmãos, fez questão de antes da sua morte liberar o quê? O perdão ao homem, porque era necessário, irmãos. Será, irmãos, que nós iríamos perder contato com Ele? E não teríamos mais oportunidade, amados, de pedir perdão a Ele? Será se Ele não sabia que iria ressuscitar, irmãos? Será se Ele não sabia que nós um dia iríamos falar: Senhor, me perdoa pelo aquele ato da cruz? Claro que Ele sabia, irmãos, mas em vida Ele fez questão de mexer comigo e com você, liberar o perdão, resolver uma pendência e dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os. Então, irmãos, cuidado com essa blindagem de espiritualidade que nos leva em fuga do que precisamos resolver. Cuidado. Por isso, irmãos, muitas vezes o evangelho tem se tornado mais uma palavra de autoajuda para muitas pessoas do que mudança de vida. Porque mudança de vida tem que se corrigir erros, irmãos. Tem que ajustar a rota, tem que voltar e fazer o próprio Senhor Jesus Cristo. E Deus, quando houve um acidente de percurso, falou: ó, quero dizer algo, da sua semente, mulher. Você que errou, pois eu vou te dar outra oportunidade. Da semente da mulher vai nascer aquele que pisará a cabeça da serpente. Vamos corrigir essa rota. O próprio Deus, irmãos, na pessoa de Jesus Cristo, encarou um problema e trouxe solução. Por que nós não podemos, amados? Por que nós não podemos agir dessa maneira, amados? Sabe por quê, irmãos? Porque vivemos épocas de heróis. Que muitas vezes, irmãos, queremos que um pastor faça uma oração
Robin Hood pela gente. O que foi? Daqueles que tira do rico e dá para os pobres. Queremos, irmãos, que tenha um pastor Homem-Aranha, que se preciso for, faça algo e suba nas paredes, mas que venha em nosso socorro, irmãos. Mas hoje Deus, irmãos, está falando com você. Está ao alcance fazer as coisas acontecerem na sua vida. Diga amém. Esqueça isso, irmãos. Quem tinha que fazer algo pela sua vida já fez. Por isso ele falou, está consumado. Não tenha medo de mexer nos destroços. Não tenha medo, irmãos, de decodificar os ruídos que às vezes não são audíveis. Ouça, irmãos, quantas vezes for necessário aquela gravação. Passa quantas vezes for necessário aquele flash. Aonde errei? Qual foi o problema? Onde eu pequei? Vai. Não está conseguindo? Peça ajuda de alguém, irmãos. Vai atrás de um especialista. Corra atrás. Corrija para que você e para que a sua futura geração não padeça o mesmo mal. Alguém tem que falar, basta. Parou aqui. Parou. Traz a caixa preta aí. Vamos abrir esse negócio. É isso que eu tenho que resolver. Meu filho, quero dizer, aconteceu um acidente na minha vida por isso. Assim. Estou corrigindo, porque eu corrigi no meu. E para que não aconteça mais na sua vida também, eu estou corrigindo agora. Amém, amados? É isso que acontece, irmãos, quando há acidente. Eles fazem um recall, irmãos, das coisas. Essa peça que levou a ter um acidente, existe essa peça em todos os outros, então vamos corrigi-la. Porque esse não tem mais como ser evitado. Esse aqui é melhorar e correr atrás, mas o do outro tem como ser evitado, amém, amados? E isso está ao seu alcance. Não tenha medo de mexer em caixas pretas. Amém? Não tenha. Profetize, queridos, a sua vitória. Quero dizer uma coisa, irmãos. Se você não se alimentasse das minhas palavras, se você se alimentasse, irmãos, apenas das palavras que você profetiza todos os dias na sua casa, como estaria a sua vida? Você estaria envenenado, amados? Se seu filho não tivesse contato ou ingerência de pessoas externas, apenas com a sua palavra, irmãos, como esse menino cresceria? Se o seu casamento, irmãos, dependesse apenas das suas palavras, como eles estariam? Por isso, amados, uma vez que você identificou os defeitos, uma vez que você mexeu na caixa preta, uma vez que você ajustou o que deve se ajustar, você tem que, irmãos, profetizar sobre o seu futuro com as suas palavras. Por isso, irmãos, quando Ezequiel orava por Israel, o Senhor o leva para um vale de ossos secos e fala: Ezequiel, você crê que esses ossos podem reviver? E Ezequiel, Senhor, tu sabes. Você vê o contexto, irmãos, ele estava falando do quadro caótico de Israel. E o Senhor falou, queria dizer, Ezequiel, como que você ora, se você não crê? Você crê? Profetiza. Você crê que as coisas podem mudar na sua casa, irmãos? Sim ou não? Pastor, vai descer um anjo do céu. O Espírito Santo vai fazer também, irmãos. Mas não antes de existir uma profecia da sua parte. Não confunda, irmãos, a ação de Deus para o ímpio com a ação de Deus para quem conhece a sua palavra. Às vezes nós aceitamos Jesus como Salvador, irmãos, e queremos que o Senhor nos trate como se trata o ímpio. Se você sabe o que faz e não faz, você comete pecado. E o Senhor chega para Ezequiel e fala, profetiza.
profetiza. Profetiza, irmãos. Profetiza. Pois, irmãos, da palavra que sai da sua boca depende toda a sua vida. É bíblico, irmãos, isso. O Espírito Santo usa a sua mente para trazer a palavra de profecia, mas se você não a liberar, irmãos, ela não vai acontecer. É interessante, irmãos, como nós vemos na palavra de Deus, a força, irmãos, profética sobre a vida das pessoas. E como, irmãos, nós não usamos essa palavra muitas vezes como deve de ser usada. Há uma palavra, irmãos, poderosa na sua boca, por isso eu quero dizer, querido, profetiza. Por isso aquela mulher, irmãos, do fluxo de sangue, ela disse, se eu ao menos tocar nas suas vestes, serei curada, e foi curada. Por isso Jairo fala, Senhor, vem ver com a minha filha está morta, mas se o Senhor for lá, ela vai viver, e ela reviveu. Há uma palavra de profecia, irmãos, que existe na sua boca, que tem que ser liberada. Acredite! Em nome de Jesus, amados. Acredite, a sua palavra de profecia tem poder mais do que qualquer oração nessa terra. Abra a boca, amados. Abra a boca no nome do Senhor Jesus. Abra a boca, amados, em nome de Jesus. Creia, 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 creia. Fale, Senhor, 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, porém nessa crise eu não serei atingido. Profetiza! Profetiza, amados. Você, irmãos, precisa disso, amados. Eu acordo, irmãos, de madrugada, entro no quarto do Pedro, entro no quarto da Ana, entro no quarto do Marcos Alexandre, irmãos, coloco a mão sobre a cabeça desses meninos e digo, meu Deus, eles estão debaixo da minha linhagem, eles estão debaixo de uma palavra profética, por isso eu quero dizer, qualquer palavra maligna, qualquer olhar maligno, qualquer coisa de Satanás que queira alcançar esse menino, na palavra do Senhor eu consagro, no dia de hoje ao Senhor, aplico os 7 derramamentos do sangue de Jesus sobre ele e digo, Pedro, seja feliz. Ana, viva para reinar. Marcos Alexandre, o mundo te espera para aplaudir você como vencedor. Em nome de Jesus, irmãos, há uma palavra de profecia na sua boca. Há uma palavra de profecia na sua boca, diga amém. Há uma palavra de profecia na sua boca, diga amém. Creia, creia, amados, deixe esse espírito brotar na sua boca, deixe ele fluir no seu coração, em nome de Jesus, irmãos, vá contra a própria realidade, como Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus, por isso creia. Creia, irmãos, em nome de Jesus. Você pode viver, irmãos, um cristianismo medíocre, de domingo a domingo, ou você pode alcançar, irmãos, o melhor de Deus nessa terra, por meio da palavra que sai da sua boca em obediência. Profetiza, amados, profetiza. O justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma vez com a palavra do Senhor é profetizada sobre você, você acredita, a fé entra em ação, você vive disso. Crês tu? Pois, irmão, se você não crê, quero dizer, você vai chegar, irmãos, na minha vida, vai ter que aplaudir o milagre do Senhor. Você vai chegar, irmãos, na vida dos meus filhos e vai ter que aplaudir, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas.
Você vai entrar nessa igreja, irmãos, pulando e vibrando. Sabe por quê, irmãos? Pastor, por que Deus quer fazer? Deus sempre quer fazer. Mas porque, irmãos, desde lá, ó, do porão, tinha um profeta de Deus que batia a mão no telhado e dizia: queridos, um dia eu vou dizer, pegue o elevador à direita e vá no meu gabinete que eu vou te atender. E está sendo construído, uma palavra de profecia foi liberada. Uma. Se você não faz isso, irmãos, você está perdendo tempo, amados. Se você não libera uma palavra de profecia na sua boca, você está perdendo tempo, irmãos. Se você não diz, irmãos, maldição nenhuma vai chegar à minha casa, você está perdendo tempo, irmãos. Porque por mais que você confie nos seus estudos, irmãos, por mais que você confie no seu salário, por mais que você confie na sua habilidade, há um Deus no céu, irmãos, que mais do que você pode, Ele vai fazer com uma única palavra liberada. Não tenha inveja, irmãos, de quem alcançar o que você não teve coragem, discernimento ou santidade para fazer. Tem muitas pessoas, irmãos, alcançando o que você não quer viver, e as pessoas ficam revoltadas. Terminando, irmãos, essa nossa conversa nessa noite, quero te dizer, o mundo é espiritual, irmãos, e no espiritual, amados, é que tudo é determinado. Por isso o versículo de número 14, vamos ler juntos? Versículo de número 14. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada do que Deus faz, irmãos, pode ser tirado. Tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar, nada se pode tirar. Isso Deus faz para que o homem tema diante dele. Temam, irmãos. O que Deus está falando para você, queridos, é o seguinte: o que é nessa terra, queridos, foi conquistado no mundo espiritual que está acima dela. Por isso eu quero te dizer, queridos, entre nele e fale: meu Deus, isso o Senhor fez, se o Senhor me deu, tem que durar eternamente. Mas, queridos, você só vai chegar nesse nível se houver no seu coração temor a Deus. Quando eu vejo, pastor Ricardo, a beleza da grandeza de Deus. Quando eu vejo, pastor Ricardo, que eu posso lutar a vida todinha por uma coisa, e que Deus pode fazer isso, que eu lutei a vida todinha, em 1/1000 de segundo, porque já está determinado nas regiões espirituais. Eu temo a Ele e digo: Senhor, em nome de Jesus, faça! Porque, irmãos, tudo que Deus faz durará eternamente. A Bíblia diz que o homem não tem nada se do céu não for concedido. Se as coisas boas chegaram à sua vida, irmãos, foi porque Deus preparou. Deus não quer tirar. O que aconteceu, pastor? Você deixou de temê-lo. Porque só em temor, irmãos, nós vivemos a plenitude de Deus nas nossas vidas. O que Deus fez na sua vida que o diabo te roubou? O que Deus fez, irmãos, tem que durar eternamente. Mas a condição é, você tem que temer a Deus. Isso Deus fez para que o homem tema ao Senhor. Se você não teme, você não vai viver. Mas se você teme, irmãos, você vai viver eternamente o melhor de Deus. Isso é o que a palavra de Deus nos garante. Por isso, saia, irmãos, desse mundo material. Mergulhe, amados, no mundo espiritual. E creia, meu Deus, se eu tiver com o Senhor, eu estou seguro. Porque as suas promessas para mim são para toda a eternidade, para a glória do Senhor. O que Deus te prometeu, amados? O que Deus te prometeu?
o que o passado te tirou, irmãos. Por isso a gente termina esse versículo dizendo: mas eu não, você não, mas o Senhor é capaz de renovar o quê? Tudo o que se passou. Final do versículo 15. O Senhor é capaz de renovar tudo o que se passou. Você quer? Você quer, queridos? Essa é a pergunta do Senhor. Você quer? Você quer? Tenha coragem hoje de se acertar diante de Deus. Em nome de Jesus. O que era, já foi. E o que há de ser, também já foi. Mas o Senhor é capaz de renovar tudo o que se passou. Quer ficar nessa landainha de cantiga de grilo? Chorando pelo que se passou? Ou quer, irmãos, acreditar em Deus e dizer: meu Deus, eu creio que tudo que o Senhor fez é para durar eternamente. Por isso hoje eu resolvo temer o Senhor, entrar na região celestial, profetizar a minha vitória, acertar o que precisa acertado e crer na renovação do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha saúde, sobre tudo que o Senhor me entregou nas mãos. E por erro meu, eu permiti que o diabo roubasse, pois hoje eu resolvo resgatar em nome de Jesus. Diga amém. Profetize. Profetize. Ezequiel profetizou, irmãos. Vem o tendão, vem os ossos. Aí o Senhor fala: Ezequiel, agora saia do mundo natural, Ezequiel, e profetize ao Espírito. E quando Ezequiel, irmãos, saiu do mundo natural e profetizou o Espírito, veio vida sobre aquela carne. E eles, irmãos, se colocaram de pé como um exército poderosíssimo. Por isso hoje Deus está falando contigo: filho, largue a razão, mergulhe na fé, acredite que se eu te fiz para ser feliz, eu sou capaz de te levar feliz até a eternidade. Saia da razão, amados, e profetize ao Espírito nessa noite em nome de Jesus. Se coloque de pé, querido. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tudo que Deus fez, queridos, durará eternamente. Tudo que Deus fez, amados, durará eternamente. Por isso hoje Deus te chama, queridos, a entrar nessa dimensão espiritual e resgatar, irmãos, muitas das coisas que o diabo te roubou. Ore agora em nome de Jesus. Ore agora, queridos, em nome de Jesus. Talvez você tenha ficado em algum lugar do passado. Talvez hoje você esteja sobrevivendo, mas Deus fala: meu filho, hoje eu quero fazer algo diferente na sua vida. Eu acho incrível, gostaria que você abrisse os olhos por um minuto. A palavra do Senhor nos diz: trazei à memória aquilo que nos traz esperança. Sabe o que o diabo quer que a gente mantenha na nossa memória? Sabe o que ele quer que a gente lembre todos os dias? O tanto de coisas que nós já perdemos. O tanto de coisas que já deixaram de existir na nossa vida. O tanto de coisas que nós poderíamos ter e nós não temos. O tanto de coisas que nós poderíamos ser e nós não somos. Tudo aquilo que já nós não mais temos, não mais somos, ele tenta trazer à nossa memória constantemente. Mas a palavra do Senhor vai do lado oposto, vai ao contrário, diz dizendo: trazei à memória aquilo que lhe traz esperança. Eu acho incrível que quando você tem a memória fresca de algo que lhe traz esperança, você sai motivado, querido. Você sai feliz, você sai pronto para a próxima, você sai interessado em viver algo diferente, você sai disposto, você sai alegre, você sai fortalecido. Então nós vamos fazer algo agora nessa noite.
nós vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, mas nós também vamos trazer à memória aquilo que Deus tinha nos dado, e por negligência, ou por falta de valorizar, ou por qualquer outro motivo que seja, nós perdemos. Mas Deus está falando hoje que Ele quer trazer de volta a sua vida. Então eu quero que você feche seus olhos, eu quero que você se lembre agora do dia mais feliz da sua vida. Eu quero que você feche seus olhos agora e se lembre de um dia de conquista, de um dia de vitória, de um dia onde Deus te abençoou, de um dia onde você teve um encontro real com Ele. Eu quero que você traga à memória agora um dia onde você teve uma experiência que marcou a sua vida. Eu quero que você traga à sua memória um dia que você olhou para sua esposa e sorriu espontaneamente. Deus, a palavra diz em Eclesiastes 3,15, Ele está procurando fazer de novo. Ele quer te alegrar de novo, querido. Ele quer trazer você para esse novo nível de força, de motivação. Mas é necessário que você consiga lembrar desses momentos. Lembre de 3 coisas agora que você pelo tempo perdeu. Talvez foi um chamado, talvez foi uma palavra de Deus. Talvez num dia, como no pastor Marcos comentou, no acampamento Deus te deu uma palavra e você começou a viver, mas as coisas começaram a ficar difíceis e você se perdeu no caminho. Talvez foi o amor de uma pessoa, de um amigo. Talvez foi o relacionamento com Deus. Você começou cheio de fogo, você começou extremamente motivado, mas hoje você nem sequer se lembra disso. Eu quero que você hoje traga à memória aquilo que te traz esperança. Espírito Santo, move nesse lugar agora, Pai. Manifesta a Tua glória nesse lugar, nesse momento. Eu quero que você pense nesses 3 momentos, mas não com pesar, não com angústia de, nossa, eu perdi essa oportunidade. Eu quero que você se lembre para que você saiba onde Deus pode te levar. Eu quero que você se lembre para você poder imaginar, irmão, o que Ele tem planejado para você. Eu quero que você se lembre para que você saiba que essa palavra é uma palavra para nos tirar do nosso nível de conforto, é para nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar a ir além. Essa palavra é para lembrar que tem algo mais para nós. Existe um futuro certo, algo predeterminado pelo Pai dos céus. Existe alguém que sonhou com você. Essa noite eu gostaria que você falasse para o Espírito Santo: eu quero retomar. Você pode dizer isso para Ele? Eu quero viver assim de novo. Eu quero que você hoje traga à sua memória o seu tempo onde você teve mais relacionamento com Deus. Sabe quando você entrava na presença dEle, você sorria, você tinha prazer, você não contava os minutos, você não passava 4, 5 dias sem ver Ele, sem conversar com Ele. Eu quero que você diga: eu quero retomar isso. Eu quero voltar a viver essa vida. Eu quero voltar a sentar à mesa com os meus filhos e me sentir bem. Deus é um Deus que pode renovar todas as coisas. Eu quero te perguntar hoje, querido, você tem algo na sua vida que precisa de um renovo? Levanta a sua mão bem alto. Existe algo na sua vida que estava morto, mas Deus quer soprar vida essa noite. Irmão, olha para mim enquanto você levanta o braço. Só vai viver quem quer viver. Você está me entendendo essa noite, querido? Só vai além quem quer ir além. Só vai viver coisas diferentes. Só vai sofrer o renovo de Deus. Só vai viver o renovo de Deus quem quiser viver o renovo de Deus. Então minha pergunta para você hoje é: você quer, irmão? Você está interessado em viver algo novo com Deus? Então você vai demonstrar isso essa noite. Levanta a sua mão bem alto. Levanta a sua mão bem alto. Levanta a sua mão bem alto e começa a dizer: eu quero, Senhor. Eu preciso, Deus. Eu quero, Senhor. Eu estou disposto, Deus. Eu vou fazer o que é necessário para alcançar o que o Senhor sonhou para mim.
Nós precisamos sair da palavra e entrar na ação. Nós precisamos sair daquele momento onde nós só jogamos palavras para fora, mas nós precisamos começar a agir. Nós precisamos correr não sem metas. Eu quero que você comece a falar com Ele. Nós vamos começar a adorar. E você vai começar a dizer: Senhor, eu quero. Você vai começar a sentir algo dentro de você mudando agora. Você vai começar a profetizar: eu vou viver uma vida nova com Deus. Eu vou retomar a minha aliança com Ele. Eu vou viver uma vida de relacionamento real. Eu vou alcançar isso. Eu vou alcançar aquilo. Satanás tentou roubar, mas o Senhor veio para tomar da mão de Satanás essa noite. Saramanais.